Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para caminharmos um pouco mais no nosso aprendizado. Cada vez que leio a palavra de Deus, eu procuro trazer alguma coisa a mais para a minha vida se tornar melhor na presença de Deus. E esse canal não se trata de outra intenção a não ser abrir essa oportunidade para você que está aí, pedindo que você me ajude a divulgar esse canal pelos caminhos legais que você conhece aí. Nós hoje vamos falar no capítulo 6 do Evangelho segundo João. Nós estamos aqui nesse capítulo vendo Jesus dar um susto nos discípulos, chegando de uma maneira um tanto fora do normal, onde estava no sufoco. E logo em seguida, do outro lado do mar de Genezaré, reuniu os discípulos e aquela multidão e começou a ensinar algumas regras. E de repente, o povo começou a abandonar. E o versículo 60 do capítulo 6 de João diz assim, subtítulo: Jesus é abandonado por muitos discípulos. Nós vamos ver aqui o versículo 60 que diz assim: muito, pois, dos discípulos, ouvindo o discurso dele, das necessidades, dizendo que era por intermédio dele, que não tinha outro jeito, que ele era o pão da vida, e uns ensinamentos bacanas que eu vou deixar aí para você ler esse capítulo 6 de João, com mais tempo. Porque o nosso espaço aqui é pequeno, nosso tempo é curto e nós vamos ser bastante dinâmicos naquilo que nós pretendemos. Diz assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Nós sabemos que não se tratava de ouvir, mas sim de aceitar. E nós precisamos ser as pessoas que aceitam a doutrina de Cristo através do Evangelho e colocam em prática na nossa vida. Nós não podemos aprender para sabermos. Nós precisamos aprender para ser obediente a essas regras. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhes: isso vos escandaliza? Quem seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida, mas há algum de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e quem eram os que haviam de se entregar. E dizia: por isso eu vos digo, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Nós encontramos aí Jesus dando uma dura até nos que estavam mais próximos. Nós sabemos que ser
discípulo de Jesus, não é uma tarefa fácil. Porque não é uma coisa que se faz de qualquer forma, que você ouve, aceita e está tudo bem. Tudo o que a palavra de Deus nos ensina a respeito de caminharmos em direção à nossa salvação, demanda de nós luta, abandonar algumas coisas, mudança de comportamento, mudança de direção, às vezes uma mudança de modo de vida, de acordo com a maneira que nós estamos e a maneira que Deus, através de Jesus e dos evangelhos, nos ensina que deve seguir. Se nós divergirmos da vontade de Deus, nós não estamos caminhando em direção à nossa salvação. Existe uma necessidade grande de nós sermos obedientes à palavra. E o que é ser obediente? É ir aparelhando a nossa vida. Aparelhando a nossa vida de uma maneira de irmos montando o nosso alicerce, o alicerce da nossa vida, a sustentação da nossa vida, em cima dos ensinamentos que a palavra de Deus nos traz. E principalmente quando nós encontrarmos aqui na nossa Bíblia as letrinhas vermelhas, que especifica a palavra que Jesus disse. E de repente, mediante aquela insatisfação dos discípulos, porque viu a casa caindo, viu todo mundo indo embora, não aguentando aquela doutrina, ele perguntou: queres vós também retirar-vos? Quer ir embora? E aquilo mexeu fundo com aqueles homens que já fazia algum tempo que estavam andando junto com Jesus. E eles puderam perceber que pouca coisa ou quase nada eles ainda tinham aprendido. E Pedro, eu acredito que na atual circunstância, o que mais tinha percebido o erro, disse: nós vamos para onde? Nós vamos seguir quem? Se só o Senhor tem essa palavra. E Jesus, categórico, diz assim, não vos escolhi eu a vós, os 12? Não foi eu que escolhi vocês? Vocês não estavam cada um nos seus afazeres, eu procurei vocês, encontrei vocês e separei vocês, fiz o convite para vocês andarem comigo e aprender, passei a sequência desse caminho que eu estou seguindo. E vocês estão nesse pensamento, querendo abrir, querendo facilitar o caminho do céu. Se vocês quiserem aceitar, segue eles. Aí Pedro disse: não, nós não vamos, eu não vou. Eu sei que essa palavra é dita por Deus. Nós encontramos hoje, irmãos, muita gente facilitando. Da mesma maneira que hoje nós compramos no cartão de crédito, e nós não temos o dinheiro todo para comprar um bem, e de repente nós chegamos lá e
Parcela no cartão? Ah, parcelamos. Quantas vezes? Ah, nós fazemos até 12 vezes. E é uma facilidade tão grande, nós vamos ficar endividados um ano, mas nós compramos. Tem gente fazendo isso com a palavra de Deus. Tem gente facilitando, tentando facilitar ou fingindo que facilita o caminho do céu. Vamos nos prender nesse versículo aqui, ó. Jesus dizendo: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não for, se por meu Pai não for concedido. Nós precisamos fazer as coisas dentro da legalidade de Deus. Nós vamos encontrar dificuldade, vamos achar quem bate de frente, quem tenta nos desencorajar, mas a pergunta foi feita da seguinte maneira: quereis vós também ir com eles? Nós precisamos ficar com a resposta de Pedro. Para onde iremos nós? Se só o Senhor é o caminho. Nós precisamos cuidar de fazer a vontade do nosso Deus, para um dia o vermos face a face. O céu é um lugar maravilhoso. A Bíblia diz que é um lugar de delícias, sem nenhum dos contratempos que nós estamos acostumados a encontrar no nosso dia a dia aqui, na nossa vida. Mas é difícil o caminho para chegar lá. Custa-nos abandonar algumas coisas dessa terra. Não seja enganado. Trilhe o caminho certo. Está determinado pela palavra de Deus. Pense nisso. Que o Senhor nos abençoe.